Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos a mais uma correção de exercício e hoje a correção das questões do exercício sobre lançamento vertical. A primeira questão diz o seguinte: ao lançar um corpo verticalmente para cima com velocidade inicial de 10 metros por segundo, pode-se observar e afirmar que, letra A, ele apresenta um movimento acelerado. Letra B, ele apresenta um movimento acelerado durante a subida e retardado durante a descida. Letra C, ele apresenta aceleração no ponto mais alto de sua trajetória. Letra D, no ponto mais alto de sua trajetória, a velocidade e a aceleração do corpo são nulas. E letra E, ao atingir a mesma posição de lançamento, ele apresenta a mesma velocidade. Cuidado na hora de responder essa questão, porque ela contém uma alternativa aí que pode fazer com que você erre. Se você observar a figura que está representada, não foi disponibilizada no Google Docs, mas eu coloquei para a gente refletir acerca dessa resposta. Veja que o corpo está sendo lançado verticalmente para cima, a aceleração da gravidade é para baixo, o sentido dela é para baixo. Quando o corpo sai, é lançado para cima, ele sai com velocidade inicial v0 e vai chegar a um determinado ponto em que a sua velocidade na sua altura máxima vai ser igual a zero. No lançamento vertical, a aceleração g reduz a velocidade do objeto até que ele pare e volte a cair em queda livre. A letra A diz o seguinte: ele apresenta um movimento acelerado. A letra A já está incorreta, porque se ele é lançado de baixo para cima, ele vai sair com a velocidade e sua velocidade vai diminuindo, então ele não vai ser um movimento acelerado. Vamos à letra B. Ele apresenta um movimento acelerado durante a subida e retardado durante a descida. Também não, se na letra A gente viu agora há pouco que ele não apresenta movimento acelerado, então a letra B também não está correta. Vamos à letra C. Ele apresenta aceleração no ponto mais alto de sua trajetória. Sim, ele apresenta aceleração no ponto mais alto de sua trajetória, mas a gente vai continuar analisando as duas letras seguintes para a gente entender se será realmente a letra C a resposta correta. Na letra D, no ponto mais alto de sua trajetória, a velocidade e a aceleração do corpo são nulas. A velocidade e a aceleração do corpo são nulas, a velocidade no ponto mais alto da trajetória será nula, mas a aceleração não. Por quê? Porque no ponto mais alto ele continuará tendo aceleração. Letra E. Ao atingir a mesma posição de lançamento, ele apresenta a mesma velocidade. Bom, se o sentido do deslocamento não alterasse, essa letra E poderia ser a resposta correta. Mas na mesma posição de lançamento, ele não apresenta a mesma velocidade. A resposta correta é a letra C. Ele apresenta aceleração no ponto mais alto de sua trajetória. Entendida a primeira questão? Vamos à segunda. A segunda questão diz o seguinte: se você arremessar uma moeda perpendicularmente à superfície de uma mesa, de baixo para cima, e registrar que ela demorou 6 segundos para retornar ao ponto do arremesso, que valor terá a velocidade inicial dessa moeda? Adote g igual a 10 metros por segundo ao quadrado e desconsidere a resistência imposta pelo ar. A questão está dizendo aí para você que a moeda foi arremessada perpendicularmente de baixo para cima e demorou 6 segundos para retornar ao ponto do arremesso. Então a primeira coisa que a gente tem que perceber é o seguinte: quando a moeda chegar à sua altura máxima, a velocidade final é igual a zero. Só para entender melhor, se você lançar a moeda, no caso aqui da situação da questão, quando a moeda foi lançada de baixo para cima, no ponto mais alto, na altura máxima, a velocidade final é igual a zero. O tempo de subida é igual ao tempo de descida. Logo, a moeda leva 3 segundos para subir até o ponto máximo. Nós iremos calcular a velocidade inicial, porque a questão está pedindo para que a gente calcule a velocidade inicial dessa moeda. Então, para a gente calcular a velocidade inicial dessa moeda, vamos utilizar
a função horária da velocidade em função do tempo. V igual a VI mais G vezes T. Então agora basta substituirmos. A velocidade final é igual a zero. A velocidade inicial é a que nós queremos determinar. A aceleração da gravidade, menos 10 metros por segundo ao quadrado. Ok? Por que vai ser menos 10? Porque a moeda foi lançada perpendicularmente de baixo para cima. E o tempo de 3 segundos, que é o tempo de subida da moeda. Bom, resolvendo essa equação, menos 10 vezes 3 é igual a menos 30. Eu passei o VI para o primeiro membro, ele ficou menos VI. Então, menos VI igual a menos 30. Se eu multiplicar por menos 1, vai ficar tudo positivo. A velocidade inicial é de 30 metros por segundo. Está aí a resposta da questão 2. Logo, a letra D é o nosso gabarito correto para a questão número 2. Entendido essa questão, vamos à questão 3. Uma pedra é lançada do solo verticalmente para cima e 4 segundos após retorna ao ponto de lançamento. Adote G igual a 10 metros por segundo ao quadrado e desconsidere a resistência imposta pelo ar. Calcule a altura máxima atingida pela pedra. Nesta situação de agora, da questão 3, nós teremos que calcular a altura máxima atingida pela pedra e não mais a velocidade inicial. Então, para iniciarmos esta resolução, eu coloquei a mesma reflexão da questão anterior. Quando a pedra chegar à sua altura máxima, a velocidade final será igual a zero. O tempo de subida é igual ao tempo de descida. Logo, se a questão informa que a pedra retornou 4 segundos após o lançamento, então a pedra levou 2 segundos para subir até o ponto máximo e 2 segundos para retornar ao ponto de lançamento. Agora a gente vai calcular a velocidade inicial da pedra. A velocidade final é igual a zero. A velocidade inicial eu não tenho, vou ter que determinar. A aceleração da gravidade, menos 10, vezes o tempo de subida, que foi de 2 segundos. Perceba que o cálculo agora é semelhante ao cálculo da questão 2. Passei o VI para o primeiro membro, ele ficou igual a menos VI, e menos 10 vezes 2, menos 20. Multiplicando aí por menos 1, então nós temos um VI igual a 20 metros por segundo. Mas isso não é a resposta da questão. Vamos sim agora calcular a resposta dela. O que é que a questão está pedindo? A altura máxima atingida pela pedra. E quem vai determinar isso para nós é a equação de Torricelli. A gente fez o cálculo da velocidade inicial, porque na equação de Torricelli vai ser necessário termos a velocidade inicial. Nós calculamos a velocidade inicial exatamente porque a velocidade inicial terá que estar ali na equação do Torricelli. Então vai ficar 0 ao quadrado igual a 20 ao quadrado mais 2 vezes menos 10 vezes a altura. 0 ao quadrado é 0. 20 ao quadrado é 20 vezes 20, é igual a 400. O mais ali do 2 e o menos ali do 10, a gente pode fazer o jogo de sinal, porque a gente tem um produto aí, 2 vezes 10. Como eu tenho um produto, eu posso fazer o jogo de sinal. Então, mais com menos dá menos. 2 vezes 10 é 20. 20 vezes h, 20h. Eu tenho uma equação do primeiro grau agora. Então, o que é que eu tenho que fazer? Basta passarmos o 400 para o primeiro membro. Vai ficar menos 400 igual a menos 20h. Se eu multiplicar por menos 1 aí, tudo vai ficar positivo. E logo eu terei h sozinho, ali isolado, igual a 400 dividido por 20. Ok, o h, a altura máxima, vai ser igual a 20 metros. Logo o gabarito da nossa questão é a letra B. Vamos agora à questão número 4. Uma pedra é atirada para cima em uma trajetória vertical, partindo do solo com velocidade inicial de 20 metros por segundo. Considere G igual a 10 metros por segundo ao quadrado e despreze a resistência do ar. Se a origem do espaço é no solo, determine o instante e a velocidade escalar quando o projétil atinge o solo. Bom, as alternativas são essas. A questão está pedindo para que você determine o instante e a velocidade escalar quando o projétil atinge o solo. Então a primeira coisa é refletirmos acerca do movimento. A pedra é atirada para cima.
uma trajetória vertical, saiu com velocidade inicial de 20 metros por segundo, ok? A gente tem que considerar a aceleração da gravidade, no nosso caso aqui 10 metros por segundo ao quadrado. Então, quando a pedra chegar à sua altura máxima, a velocidade final é igual a zero. Então, o que a gente vai fazer? A gente precisa calcular um instante e a velocidade escalar quando o projétil atinge o solo. Vamos lá? Então, vamos utilizar a equação horária da velocidade em relação ao tempo. Então, V igual a VI mais G vezes T. A velocidade final é igual a zero. A velocidade inicial é 20 metros por segundo, menos a aceleração da gravidade, que é 10 metros por segundo ao quadrado, vezes T. A gente vai resolver essa equação para encontrarmos o tempo, o instante. Se eu colocar esse 20 metros por segundo, que é a velocidade inicial no primeiro membro, ele vai negativo. Então, menos 20 metros por segundo igual a menos 10 vezes t. Se eu multiplicar por menos 1, os dois membros ficarão positivos. Logo, se eu isolar o t, eu terei 20 dividido por 10. Ok? 20 dividido por 10 é igual a 2 segundos. Mas, nesse caso aqui, nós temos o tempo apenas de subida. Mas eu sei que o tempo de subida é igual ao tempo de descida. Logo, se o tempo de subida é igual ao tempo de descida, nós teremos um tempo de 4 segundos. É o tempo que o projétil atinge o solo. Então, a primeira resposta nós já conseguimos encontrar. Então, a gente pode perceber que a resposta correta será a letra A, ou a letra C, ou a letra D. A gente já elimina a letra B e a letra E. Ok? Então, vamos calcular a velocidade. O cálculo da velocidade escalar, quando o projétil atinge o solo, vai ser feito também utilizando a função horária da velocidade em função do tempo. V igual a VI mais G vezes T, eu substituí, a velocidade inicial é de 20 metros por segundo, menos a aceleração da gravidade, que é 10, vezes o tempo total, que é o tempo quando o projétil atinge o solo, que é de 4 segundos. Se eu resolver isso aqui, ó, 20 menos 40, porque menos 10 vezes 4 é menos 40, e 20 menos 40 é igual a menos 20 metros por segundo. Logo, já temos a nossa resposta correta, é a letra A. A questão número 5 diz o seguinte: dois estudantes decidiram medir a velocidade das águas de um rio usando apenas uma trena e conhecendo o valor da aceleração gravitacional. Após algumas tentativas, perceberam que, abandonando simultaneamente uma pedra do alto da ponte e um barquinho de papel nas águas do rio, a pedra atingia o barquinho quando ele era colocado na água a 3 metros do ponto de impacto e a pedra caía por queda livre por 5 metros. Dada a aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado, de posse desses resultados, eles chegaram à conclusão correta de que a velocidade média da correnteza do rio tinha um valor em metros por segundo próximo de 5, 4, 3, 2 ou 1 metros por segundo. Então, para a gente saber disso, vamos primeiro aos dados da questão. A altura da pedra de 5 metros, o deslocamento, a variação de deslocamento do barco de 3 metros e a aceleração da gravidade 10 metros por segundo ao quadrado. Tanto a pedra quanto o barquinho, eu escrevi ali barquinha, mas na verdade é barquinho, tanto a pedra quanto o barquinho levam intervalos de tempo iguais para se encontrarem. Logo, a gente tem que perceber o seguinte: a altura da pedra é de 5 metros, a altura inicial 0, a velocidade inicial e o tempo ali 0 também, a aceleração da gravidade 10 metros por segundo ao quadrado, vezes t ao quadrado sobre 2. Se eu cortar os zeros aí que não vão servir de nada na resolução, e dividir o 10 por 2, eu vou ter 5, então aí eu vou ter 5 igual a 5t ao quadrado, logo t ao quadrado é 5 dividido por 5, e eu terei t ao quadrado igual a 1. Esse 2 do expoente pode ir para o segundo membro como raiz quadrada de 1, logo a raiz quadrada de 1 é 1, então
o tempo é de 1 segundo, mas isso não é a resposta correta ainda, ok? Porque a questão está pedindo para que calculemos a velocidade da água do rio. Então, como o barquinho está em linha reta e não está em queda livre, o movimento do barquinho é horizontal, não é vertical, então a gente vai utilizar a equação da velocidade que nós já conhecemos, que é velocidade igual à variação do deslocamento dividida pela variação do tempo. Bom, mas a variação do deslocamento fornecida pela questão é de 3 metros. E o tempo foi calculado agora de 1 segundo. Logo, 3 dividido por 1 é igual a 3 metros por segundo. Essa é a resposta da questão gabarito, a letra C. Chegamos ao final da correção do exercício sobre lançamento vertical. No próximo vídeo, a gente continua. Até lá!